Olá pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, da mesa de renda variável da Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, quinta-feira, dia 10 de agosto de 2023. E o mercado opera com viés de alta agora pela manhã, enquanto aguarda pelos dados de inflação ao consumidor que sai hoje lá nos Estados Unidos. Lá na Ásia, o fechamento ficou misto, com o Japão terminando a sessão no positivo, enquanto na China o mercado refletiu as novas medidas de restrição comercial que foram impostas pelo governo dos Estados Unidos. Ontem, o presidente americano Joe Biden assinou uma ordem executiva que proíbe investimentos em tecnologias chinesas de semicondutores e outros setores ligados à parte de tecnologia. Essa é mais uma medida na disputa comercial entre os dois países e que, claro, pode gerar uma reação do lado do governo chinês contra investimentos americanos. Lá na Europa, o movimento é de alta, refletindo alguns balanços corporativos que saíram hoje e que vieram melhores do que o esperado. Destaque para o setor de artigos de luxo e de viagens, que são os que mais estão subindo na sessão europeia de hoje. Lá nos Estados Unidos, ontem a sessão seguiu o tom de cautela antes da publicação da inflação ao consumidor que sai na agenda de hoje. Ontem lá em Nova York, o Dow Jones caiu 0,54, S&P caiu 0,70 e o Nasdaq caiu 1,17%. A inflação na China, que veio com uma queda maior do que a esperada ontem, fez o mercado americano manter o clima de aversão a risco. Destaque para a queda do setor de tecnologia dentro do S&P, que ontem caiu 1,5%. A Nvidia ontem caiu 4,7% e acabou puxando o índice Nasdaq para o negativo, junto com outros nomes de empresas que estão atuando no segmento de inteligência artificial. A Tesla ontem teve mais uma queda, caiu 3%, ainda na esteira da notícia da saída do CFO da companhia. Do lado positivo, destaque para a alta do setor de energia dentro do S&P, que ontem avançou 1,22%, acompanhando a alta do petróleo no mercado global. Hoje, lá na agenda americana, destaque para o principal indicador da semana, que é a inflação ao consumidor do mês de julho. O dado vai sair às 9h30 da manhã e aqui a expectativa é para uma alta de 0,2% na comparação com o mês anterior e uma alta de 3,3% na comparação anual. Um número muito acima do esperado pode gerar ruído, já que isso deveria fazer os investidores recalibrarem as suas expectativas para as próximas decisões de juros do Banco Central. Fora isso, ao longo do dia, outros diretores do Banco Central americano vão falar e devem comentar os dados de inflação, além de também exporem as suas visões sobre as próximas decisões de juros lá nos Estados Unidos. Atualizando as bolsas aqui agora, S&P Futuro sobe 0,57, Eurostock 600 subindo 0,41%, lá em Londres o FTSE subindo um pouco, alta de 0,01% agora. No Japão, o Nikkei fechou com uma alta de 0,87% e o Xangai Composite fechou com alta lá na China de 0,31%. O índice de mercados emergentes subindo 0,25% agora, enquanto o DXY, ou o dólar index, está caindo 0,29%. O juros de 10 anos nos Estados Unidos opera com alta de 0,17%, remunerando o investidor a 4,01% no anual. O índice de commodities da Bloomberg está subindo 0,14%, enquanto o petróleo opera com queda agora de manhã. O petróleo WTI está caindo 0,20% e está cotado a 84 dólares e 22 centavos o barril, enquanto o petróleo Brent cai 0,13% e está cotado nesse momento a 87 dólares e 45 centavos o barril. Petróleo operando com uma leve queda, mas ainda bastante estabilizado, próximo dos preços máximos das últimas semanas, enquanto aguarda pelos dados de inflação lá nos Estados Unidos também. O minério de ferro caiu nessa madrugada lá na China, lá em Dalian. Hoje o minério caiu 0,49% e fechou cotado a 99 dólares e 9 centavos a tonelada. O universo de criptoativos opera também com queda nas últimas 24 horas. A principal criptomoeda, o Bitcoin, cai 0,89% e está cotado a 29.513 dólares. Já o Ethereum cai 0,43% e está cotado agora a 1.851 dólares. Bom, por aqui ontem o Ibovespa teve a sétima sessão consecutiva de queda e caiu 0,57%, terminando o dia de ontem cotado aos 118.409 pontos. O dólar teve uma leve alta de 0,1% e fechou o dia cotado aos R$ 4,90. A curva de juros caiu nos vencimentos mais curtos, mas subiu nos vértices mais longos, refletindo um ruído político sobre uma eventual mudança na lei de diretrizes orçamentárias. Ontem, ao longo do dia, surgiram alguns rumores de que o Ministério da Fazenda estaria buscando maneiras de atrelar o cumprimento da meta fiscal ao aumento de arrecadação, o que preocupou bastante aqui os investidores locais. Destaque também para a queda de fluxo estrangeiro no mês de agosto, que está negativo em 4,54 bilhões de reais, segundo os dados da B3.
Na parte de indicadores, ontem saiu o relatório de vendas do varejo, que veio estagnado na leitura mensal, enquanto o mercado estava esperando um crescimento de 0,4%. Já na fotografia anual, o crescimento de vendas bateu a marca de uma alta de 1,3%, enquanto o consenso apontava para um número menor de 0,35%. Entre as principais baixas de ontem, destaque para a Vale, que acaba pesando mais no índice Bovespa e que caiu ontem 0,9% na esteira dos dados de atividade lá na China, que estão mais fracos aí do que o esperado. Do lado da queda ali, o destaque realmente ficou para a CVC, que ontem afundou quase 8%, depois que o resultado do segundo trimestre veio com números mais fracos do que o mercado estava esperando. Do lado mais positivo, destaque para a alta de Via Varejo, que ontem subiu 3,2%, se recuperando um pouco depois de acumular uma queda de 15% nas últimas 5 sessões. Quem ajudou também a segurar um pouco o Ibovespa foi a Petrobras. As ações preferenciais da Petro ontem subiram 0,79%, acompanhando a valorização do petróleo no mercado externo. Na agenda de hoje, o destaque aqui vai ficar para a nossa pesquisa mensal de serviços referente ao mês de junho. O relatório sai às 9 horas da manhã. O time de macro do Itaú está projetando que venha com uma alta mensal de 0,3% e uma alta de 3,9% na comparação com o mesmo período do ano passado. Do lado político, destaque para a participação do presidente do nosso Banco Central, Roberto Campos Neto, que hoje vai estar presente numa audiência no Senado para falar sobre juros e inflação. Bom, importante, amanhã o nosso boletim diário excepcionalmente não vai ao ar, a gente volta na segunda-feira, então eu agradeço a sua companhia, te desejo um excelente dia, um grande abraço, valeu e até a próxima semana. Até lá.